Olá, eu sou Eleonora Gomes, psicóloga clínica, pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicologia, e no nosso vídeo Psicologia para Quê de hoje estaremos falando sobre pais e mães tóxicos. Quais as características? Então, queridos, este é um vídeo que certamente traz a mim alguns desconfortos, mesmo porque falar sobre a figura simbólica, né, dos pais, a gente sempre cria uma expectativa que estes pais corresponderão àquela expectativa de serem pais provedores, pais protetores, mães que acolhem, mães que são amorosas. E, no entanto, quando falamos sobre pais e mães tóxicos, nós vamos tocar em um assunto bem delicado, porque vamos entender que, por vezes, alguns pais e algumas mães não correspondem àquela figura maternal, amorosa, acolhedora que muitas vezes nós esperamos. Mesmo porque, para que o filho e a filha, né, identifiquem que seu papai e a sua mamãe não foram acolhedores, não foram amorosos, não corresponderam às suas necessidades e afirmar que tiveram pais e mães tóxicos, bem, às vezes isso demora alguns longos anos e cria um mal-estar muito grande para esse sujeito, vez que ele fica na dúvida sobre aquela idealização do pai e da mãe amorosa, da mãe acolhedora e daquele pai e daquela mãe que na verdade lhe causaram muitos prejuízos. Foram 7 características que eu listei para que a gente pudesse identificar esses pais e essas mães tóxicas. A primeira característica é de invalidação. Os pais e mães tóxicos são aqueles que invalidam os seus filhos. Invalidam suas características físicas, invalidam as suas características, os seus potenciais, as suas qualidades. Invalidam de tal maneira que, por vezes, nem sempre é tão percebido, às vezes é velado. Eles iniciam com uma fala valorizando, com uma fala acolhendo, mas logo trazem uma fala invalidando aquele filho. Exemplo: nossa, como seu cabelo, ele é liso demais, eu não consigo colocar nenhuma fitinha, eu não consigo fazer nenhum penteado, parece um boi, parece até que o boi lambeu o seu cabelo, nada fica bom. Tá vendo o cabelo dessa garota? Tá vendo o cabelo desse garoto? Olha como é que fica, não fica bom nunca, não combina, não tem nada a ver com ele. E esse cabelo cacheado, esse cabelo que parece mais um ninho de mafacafinho, todas as vezes que eu vou colocar a mão, nossa, o tempo que eu perco nisso. Esse cabelo não serve para nada. Esse cabelo é uma porcaria. Quem dera se você tivesse nascido com cabelo bom. Ah, essas pernas de saracura, pernas finas e compridas. Você não vai chegar a legar nenhum com essas pernas. Nossa, quem vai te querer com esse nariz desse tamanho? E esse olho vesgo? Endireita esse olho, para de ver dessa forma. Comece a enxergar direito. Quando você crescer que ficar uma moça, um moço com esse olho todo torto, quem vai te querer? São falas que trazem uma invalidação das características desse filho. E esse sujeito, ele fica sempre com aquela expectativa de que virá da parte da sua mãe e do seu pai uma fala positiva, mas que precisa ficar na retaguarda, porque a qualquer momento vai vir uma fala negativa, negativando as suas características. Esse garoto não presta, essa menina não vale nada, puxou o avô, puxou a avó, puxou a tio, puxou o pai, puxou a mãe, é uma tralha, nascido filho de peixe, peixinho pode o fruto cair longe da árvore, coisa boa isso não vai dar, olha só a cara, o jeito, escritinho do pai, escritinho da mãe, que não prestava para nada. E a criança e o sujeito, ele vai cada vez mais absorvendo e ganhando crenças acerca dessas características e crenças que vão marcando a sua identidade. A segunda característica são características que os pais fazem quase sempre, que são comparações. São falas que ficam em todo tempo fazendo comparações, sabe, em geral negativas, de coisas boas que os outros têm,
mas que o seu filho e a sua filha nunca conseguem corresponder. O filho de todo mundo estuda, se dedica, é caprichoso, mas a sua letra é uma porcaria. Como é relaxado? Como é relaxado? Isso aí não vai dar pra nada. Isso aí tem uma preguiça, não serve pra nada. São sempre comparações. Você vê só o filho do vizinho, você vê só o seu primo. Olha seu irmão, você tem que ser como seu irmão, você tem que ser como sua irmã. Olha só como que ele faz e olha como você faz. Olha só como o outro é, tá vendo? Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Fulano tem uma inteligência maravilhosa, agora você, ninguém aguenta. Tá sempre fazendo comparações. E essas comparações, em geral, trazem essa sensação de que nunca vão corresponder. Interessante é falar que muitos pais fazem comparações na expectativa de motivarem os filhos a fazerem melhor, a se dedicarem mais. Mas, na verdade, essa motivação baseada numa comparação só puxa para trás esse filho que não consegue sequer acreditar em si, dirá investir em uma melhoria. A terceira característica é que são pais confidentes. Em geral, elegem um filho ou uma filha para falarem tudo o que acontece na sua vida. Falam do que fizeram de errado, falam do que estão fazendo de errado com ele, ficam fazendo confidências, eu tô tão triste, eu estou tão mal, nossa, como eu gostaria de poder estar numa situação melhor, ainda bem que eu tenho você para falar, e vai falar das dívidas que se meteu, vai falar dos relacionamentos tóxicos que esses pais estão vivendo, vai colocar para os filhos como se os filhos pudessem, meu filho é meu melhor amigo, me dá mais conselho do que a minha psicóloga. Fala melhor comigo do que o meu psicólogo, como se esses filhos, não tivessem que estar na posição de filhos, mas na posição de pais, de confidentes, de psicólogos, de coleguinhas de bar. Essa característica de confidência é sempre muito cruel, embora muitas vezes passe por desapercebida. Porque a impressão que se tem é que esses pais estão confiando nesses filhos e por isso podem falar tantas coisas íntimas, mas traz uma exposição que não cabe a essa criança, a esse adolescente, a esse jovem ter acesso. Quarta característica, falas de perfeição. Como existem pais que precisam cobrar dos filhos um comportamento perfeito. Nossa, poderia listar vários exemplos. Faz isso direito, se não tá bom, melhora essa cara, tá vendo aí? Olha, ninguém merece ficar olhando pra tua cara com essa cara de peixe morto. Eu não sou obrigada a ficar tendo que te aturar com essa cara aí que tá arrastando corrente. Você tem que aprender a se colocar, você tem que aprender a estar bem disposta, você tem que aprender a ter você tem que aprender a ter uma disposição, meu filho. Ninguém é obrigado a saber que você está triste, não. Se você está triste, o problema é seu. Agora, eu não sou obrigada a ficar tendo que aturar a sua cara desse jeito, não. Vamos melhorando esse comportamento. Vamos lá, levanta esse ombro, bota essa barriga pra dentro. Eu acho que você tá gordo demais. Acho que você tá gorda demais. Você precisa emagrecer. Nossa, tá magra demais. Tá na hora de você ganhar um corpo. Você parece você parece esses cabides que não tem forma, nem jeito, nem cor. Você precisa ter um corpo perfeito. Você precisa ter um comportamento perfeito. E aí, esses filhos se tornam sujeitos que estão sempre de alguma forma naquela condição de não conseguirem se aceitar como são, se reconhecerem como são e não conseguem se valorizar. Ou seja, a sua autoestima está sempre baixa, porque nunca consegue alcançar o lugar de perfeição. E o que é pior, quanto mais eles fazem, mais eles acham que precisam fazer e se tornam adultos que estão sempre em busca de uma perfeição. E quando são cobrados ou exigidos ou fazem alguma observação acerca das suas questões, as observações nunca caem bem, porque o seu nível de exigência e cobrança está lá no alto. Quinta característica, são protetores demais.
protegem os filhos de tudo e de todos, principalmente de todos. São pais que vão impedir que os seus filhos tenham relações com os coleguinhas, que não vão trazer os coleguinhas para se relacionar junto em casa para brincar no quintal. São pais que ficam o tempo todo desmerecendo as amizades que os seus filhos escolhem. Olha, cuidado que ela está com interesse em cima de você. Cuidado porque, olha, ela não presta. Cuidado porque ela está de olho no que é seu. Cuidado que eu vi um ponto de inveja. Todo mundo está de olho naquilo que é do seu filho. E todo mundo tem inveja. Então, esse papai e essa mamãe acabam criando situações para fazer com que esses filhos não se relacionem com os outros. Falam, meu filho é tudo para mim. Minha filha é tudo para mim. E com isso, eu vou protegendo os meus filhos de todos. Vou fazendo com que meu filho fique se relacionando só comigo. E trazendo e promovendo cada vez mais um distanciamento social. Sexta característica, são pais, mães manipuladores. Adoram ficar manipulando situações. Ai, eu tô tão dodói, tô com tanta dor, meu filho. Minha filha, eu preciso de você. Mamãe não consegue, mamãe não sabe. Mamãe, nossa, eu preciso de você. Eu preciso que você cuide de mim. Ai, pega isso pra mamãe, faz isso pra mamãe. E sempre com um tom de sedução, alguma troca, ou com um tom de que são pobre coitados, de que são vítimas, criam situações para fazer com que os seus filhos comecem a mentir. Não fala isso pro seu pai, não diz que foi dessa forma, não. Não fala isso pra sua mãe, não diz que foi dessa forma, não. Olha, quando você estiver com o seu pai ou quando você estiver com a sua mãe, não fala pra ele que você viu não, tá bom? Mas isso não é mentira, pai? Isso não é mentira, mãe? Não! Deixa isso por minha conta. Quem tá mandando você mentir sou eu, quem vai pecar, quem vai errar sou eu. Muitos pais e mães tóxicos têm essa característica. Manipulam as situações a fim de que eles possam ser beneficiados. E os filhos? Esses que se virem com a sua consciência e com a sua culpa. E que, em geral, nesse contexto de manipulação, acabam se tornando alienados às projeções que os pais promovem. Sétima característica, e talvez uma das piores, a agressividade. A agressividade, seja de ordem física, seja de ordem verbal, seja de ordem não verbal, é algo que sempre acaba gerando uma violência, uma brutalidade na vida de um filho, na vida de uma filha. A agressividade física, por vezes, é fácil conseguir identificar. As marcas mostram. As pancadas, os arranhões, os beliscões na unha, os machucados por trás da orelha, as canelas roxas, as pernas marcadas por correadas, varas, cintos e afins. E as agressões que são de ordem verbal? Aquelas agressões que ficam em todo o tempo, diminuindo as características e os valores desse filho. Essas agressões, elas são quase que infindáveis. Parece que tudo que os filhos fazem são sempre merecedores de uma agressão. Palavrões, gritos, palavras que coagem, palavras que humilham, que quem manda sou eu, só o que eu falo você tem que obedecer, cala a boca, não admito que você tente retrucar, você só tem que obedecer porque você tem que me honrar, então você tem mais é que me obedecer e calar a boca, e quando chorar, chore de boca calada, chore calado, engula o choro. Não, eu não permito que você fale, não, eu não permito que você se coloque. Os pais saem. Quando chego em casa, ao invés de perguntar como os filhos estão se sentindo, como passaram o dia, olha o que você fez, o que você fez de errado, olha isso, cala a boca, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. São incapazes de sequer perguntar como os filhos se sentem. Sem contar que falar, porque você não liga pra mim, você só quer saber desses amigos, desse videogame, desse computador, e aí se colocam nessa condição de vítima e fazem situações
que são agressões não verbais e agressões não físicas, mas aquelas agressões que um olhar de desvalia, uma expressão de desprezo. Quantas vezes é possível perceber o olhar de uma mãe, um olhar de um pai para um filho, para uma filha, que expressa desprezo? Os pais tóxicos, em geral, são muito agressivos. Alguns, pela manipulação, não se tornam agressivos de uma forma tão violenta, física, como eu falei. Outros vão na ordem da manipulação, da vitimização e alienam seus filhos de uma outra forma. Mas os pais agressivos, estes são os que deixam marcas ainda mais profundas, que é possível ouvir esses sujeitos depois, enquanto adultos, trazendo relatos de agressões, de falas tão agressivas, de falas tão violentas, que até hoje é possível chorar por aquilo que se foi vivido há 10, 15, 20 anos atrás. No Psicologia Para Quê de hoje nós ficaremos por aqui. Eu tenho certeza que este vídeo poderá ajudar algum filho ou algum pai, alguma mãe que tem tido uma relação abusiva, tóxica com seus filhos e que nem estão se dando conta disso, para terem um despertar para uma maternidade, uma paternidade saudável para os seus filhos. E os filhos que assistirem esse vídeo, entendam que sempre é possível recomeçar e com muita resiliência, não serem multiplicadores das toxicidades que seus pais promoveram a vocês. É possível serem sujeitos, sim, livres dessas toxicidades que os pais provocaram para vocês. Nós ficamos por aqui. Espero que você acione o sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo.